Amém. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso culto online da Igreja da Vinha, Pacajá. Queremos convidar vocês a juntar conosco na adoração, louvor esse momento. Mas antes, vamos orar para começar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, Senhor, que nós podemos te louvar, te adorar. Ajuda, Senhor, cada pessoa a tirar as preocupações, as ansiedades, Senhor, e se quieta em sua presença, Senhor. Vem com teu poder, com teu reino, com teu amor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, mas teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Não, não. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não falta. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Não, não. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
te achar, movido por teu grande amor, grande amor. A terra se encherá de glória e todos vão dizer: é Senhor, Salvador da humanidade. Esperamos só em Ti, Deus por toda a eternidade. Nós vivemos só por Ti. Toda adoração, honra e gratidão sejam ao Senhor por teu grande e eterno amor. Perdidos vão te achar, movidos por teu grande amor, grande amor. A terra se encherá de glória e todos vão dizer: é Senhor, Salvador da humanidade. Esperamos só em Ti, Deus por toda a eternidade. Nós vivemos só por Ti. Toda adoração, honra e gratidão sejam ao Senhor por teu grande e
meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Eu sou o pastor Wilson, um dos pastores aqui da Igreja da Vinha de Pacajá. Eu e minha esposa, a pastora Marcia, nós servimos junto com nossos pastores senhores, pastora Fernanda e pastor Ferreira. Um prazer estar aqui com você hoje, dando um relato dos nossos avisos para a semana. Continuamos a reunir de forma distante pelo online, enquanto continua as medidas contra o coronavírus. Porém, durante a semana nós temos algumas atividades. A terça-feira, às 6 horas da manhã, temos a oração aqui na igreja e nós respeitamos as medidas contra o coronavírus, então você pode vir se sentir seguro. E nós temos continuamos os grupos pequenos ou grupos caseiros que estão acontecendo durante a semana no quarta-feira, onde grupos de família você estuda a Bíblia e orar, ministrar a palavra, ministrar o reino de Deus em sua casa particular. E nós temos online o movimento dos nossos jovens, os conectados, que eles continuam sendo conectados e buscando o reino de Deus. Amém? Então, essa é a nossa programação durante a semana. Gostaria já de dar pulo na palavra. Logo que nós começamos a abrir a nossa vida, nós começamos a tomar decisão de aproximar a Deus, de abrir o espaço para Ele mexer, para Ele nos tocar, para Ele começar a agir. Logo que nós começamos a nos envolver com Deus, nós começamos a ver a mudança acontecendo. Mas o mais que nós andamos com Deus, o mais que nós começamos a perceber que a minha vida precisa ser ajeitada. O mais que eu ando com Deus, que eu conheço Ele, que Jesus domina mais e mais a minha vida, que eu venho perceber que realmente eu sou fraco, eu sou impuro, eu preciso muito dEle. E eu perceber que eu não sou capaz em mim mesmo a fazer o reino dEle, a trazer o reino dEle aqui por perto. Eu tenho ainda muito falha em minha vida. Essa é uma experiência normal da vida cristã. Em tudo isso e por causa de outros fatores, muitas vezes você e eu nos sentimos como eu só posso dedicar minha vida a procurar me ajeitar mesmo e nesse foco em mim mesmo, cuidar de mim, cuidar de tratar minha vida espiritual pessoal, eu deixo de praticar o reino de Deus fora de casa, ou deixo de praticar ele em minha vida normal, comum.
Então, essa é uma realidade. E provavelmente você tem sentido dentro de si um certo desejo de servir Deus numa forma mais ampla, uma forma assim mais impactante. E você experimentar essa tensão de o reino de Deus está crescendo dentro de você. Você quer ser mais útil, você quer que você faz parte desse reino, que Deus te usa no reino dele, mas ao mesmo tempo você se sente tão incapaz e você fica parado, neutralizado, você fica paralisado. O outro barreira ligado com isso é que, de verdade, eu não quero passar vergonha. Como eu não domino esse assunto ainda, eu tenho vergonha a começar a praticar ou tentar de ajudar outros a praticar esse fé cristã, porque eu tô meio com vergonha que eu não tenho todas as respostas. Eu não domino ainda. E nós temos, muitas vezes, vergonha de aparecer como hipócrita. É como algumas pessoas que você tem visto, que eu tenho visto, que eles falam de alguma coisa que claramente eles não estão vivendo na medida que eles declaram, que eles falam. E todo mundo percebe isso. E você não quer ser uma daquelas pessoas. Outras barreiras são o seguinte: nós temos uma tendência a separar a nossa vida espiritual da nossa vida comum, o resto da nossa vida. Nos faz uma divisão. A minha vida espiritual está aqui e minha vida diária, minha vida de pai, minha vida de mãe, a minha vida de estudante é aqui. E nos faz essa separação que não é natural. Frequentemente acontece, mas no reino de Deus, na visão de Deus, essa separação não é natural. E assim nós ficamos espiritualmente aleijados. E isso junto com o fato que o inimigo, ele não quer que o plano de Deus seja realizado em sua vida. O inimigo sabe que Deus quer te usar para alcançar o reino de Deus no seu redor, e o inimigo não quer que você fique a participante desse reino. Então, esses são diversos fatos, entre outros. Enfim, tem diversos fatores que nos deixa parada, deixa nós sem experimentar, sem praticar o reino de Deus, na medida que Deus quer que nós praticamos. Deixe-me ler um versículo aqui que é a tema, ou estabelece a tema da nossa mensagem hoje. Tito, capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: Ele, Jesus, se entregou para nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, Jesus, ele morreu, sofreu, ele pagou com o corpo dele, o sangue dele, a vida dele, para separar você e eu, para fazer uma obra de purificação em sua vida, minha vida, que é um processo, para que nós sejamos o povo dele, dedicado particularmente a ele, e com o alvo, a propósito de fazer boas obras ou fazer o reino de Deus acontecer aqui em nosso redor. Então, essa é a promessa de Deus para você. Se você tomou a decisão de dizer: Jesus, eu quero que você reinasse em minha vida, eu te dou a chave da minha vida. Esse é o plano que Deus está tentando trabalhar em sua vida. E Ele está nos convidando a colaborar com Ele nesse projeto maravilhoso. Amém? Então, que nossa vida seja dedicado à prática do reino. Então, eu gostaria de falar sobre isso hoje à noite. E eu vou falar usando ou trabalhando em cima de algumas colocações no Novo Testamento. Particularmente a frase, a colocação no Novo Testamento de boas obras. Ou obras. Então, essa é uma frase usada muito no Novo Testamento
tratando boas obras, cada um de nós tem um certo conceito formado sobre essa frase. Algumas pessoas têm conceitos de que boas obras envolvem basicamente dar para aqueles que pedem, dar comida para aquele que pede, dar esmola para aquele que pede, e acabou-se. O ato em si já é um ato que já em si mesmo agrada a Deus, e você não pensa muito mais sobre o que é boas obras. Outras pessoas também têm um conceito mais amplo sobre o que envolve boas obras, caridade de diversos tipos, tanto dar esmolas para os necessitados, como dar encorajamento para a pessoa que está necessitando encorajamento. Então, o seu conceito de o que envolve boas obras é bem amplo. Mas muitas dessas pessoas também, eles têm uma certa tendência, nem que seja sutil, de se apoiar na prática daquela boa obra. Como aquela boa obra em si, sutilmente vai fornecer algum favor diante de Deus, como aquele boa obra vai fornecer para mim uma cobertura para algumas falhas que eu tenho em minha vida, ou erros que eu tenho em minha vida, e, de uma certa maneira, eu me apoio naquela boa obra como parte da minha salvação. Já outro grupo de pessoas realmente não pensa muito sobre boas obras. Eles têm visto alguns erros das outras pessoas no valor que eles botam na prática de boas obras, e eles têm resolvido deixar meio quieto aquele assunto por completo. Então, eles não têm muito pensamento sobre boas obras, sabem que boas obras são boas, mas lá para e eles não dão muito foco em sua vida espiritual sobre isso. Então, é importante que nós compreendamos isso e que nós olhamos para a Bíblia, reconhecendo o nosso próprio conceito e pronto, preparados de dar um reajuste no nosso conceito. Então, boas obras é uma palavra linda, agradável, mas provavelmente nós não temos um conceito bem amplo sobre o que ele envolve. Como que eu posso praticá-lo? O que ele significa para a minha vida? O que a Bíblia ensina sobre isso? Então, vamos dar uma olhadinha nisso enquanto nós procuramos descobrir como podemos tornar pessoas dedicadas à prática do reino de Deus. Então, eu gostaria de dar uma definição prática para boas obras, tá? Então, a definição prática, olhando no diversos ensinamentos bíblicos sobre boas obras, uma definição útil talvez seja a seguinte: boas obras são ações que são fiéis à natureza e caráter de Deus em três sentidos: o que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Boas obras são a prática do reino de Deus na particularidade da nossa vida atual, incluindo tanto ações da vida diária, quanto ações refletindo as grandes obras de Deus. Se faz sentido? Boas obras, se nós começamos com a definição que boas obras são basicamente praticando de forma concreta e considerando a particularidade da sua vida, sua realidade, praticando os princípios de Deus, praticando, fazendo com que quem Deus é, como Ele é, seja manifesto em sua vida real. Boas obras basicamente é isso. Então, algumas perguntas práticas para nós como cristãos sobre praticando o reino de Deus, praticando boas obras, são o seguinte: fazer ou não fazer boas obras, ou seja, como que eu devo valorizar boas obras? Como que qual deve ser a prioridade em minha vida a respeito de boas obras? A segunda pergunta é como, em qual sentido, com qual atitude e por que eu devo fazer boas obras? Essas talvez sejam perguntas práticas, reais que você tem enquanto você procura
praticar o reino de Deus. E a terceira pergunta é bem prática mesmo: o que são boas obras? O que são? Né? Uma frase não muito definida. Então, né, o que envolve boas obras? E hoje eu gostaria de tratar um pouco disso. Amém. Então, fazer ou não fazer boas obras? De novo, dependendo da sua a tradição, né, religioso, você tem a sua experiência de vida, você tem diversos conceitos sobre boas obras. Então, vamos começar com alguns versículos que definem a prioridade, o valor de boas obras na vida do cristão, independente da sua denominação cristã. Tá? Então, um lugar muito interessante que mudou, um verso que mudou a minha vida, é na carta de Paulo para os Efésios. Efésios 2, verso 10, diz o seguinte: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Esse versículo é rico de sentido e nós não temos tempo para explorar ele completamente hoje, mas é o seguinte, uma coisa interessante, foi Deus que fez quem você é agora. O seu contato com o reino de Deus, seu envolvimento com Deus, a sua decisão de aproximar a Deus, deixou espaço para Ele mexer em sua vida, algo está mudando em sua vida e você tem percebido isso, é real. E essa mudança é algo que Deus tem feito. Então é o seguinte, é uma promessa. Aquele que Deus já tem feito em sua vida, Ele quer fazer ainda mais. E além disso, é bem você saber que Deus, em seu envolvimento com você, Ele tem colocado você, Ele tem organizar a sua vida, Ele sabe tudo a respeito de você, e onde você estiver em determinadas fases da sua vida, determinadas fases de desenvolvimento na sua vida, Deus está te colocando em um lugar onde você pode ser útil no reino dEle. Não somente útil, mas Ele tem te colocado lá e Ele está olhando, esperando ver você brilhar, você cumprir aquele que você está capacitado a fazer. Esse é maravilhoso. Quer dizer, você, cara, não importa quem você é, não importa as circunstâncias, não importa tão pequeno que você se sente, Deus tem te colocado um lugar para você servir e ser um bênção no reino dele. Essa é a realidade. Quando nós começamos de abraçar, de aceitar essa verdade, a nossa vida começa a mudar. E mesmo com nossa insegurança, nosso sentido de não ser capaz, nossos medos, nossas fraquezas, essa realidade do reino de Deus agindo em nós, ele começa a ultrapassar essas barreiras e nós começamos a praticar o reino de Deus porque é uma coisa natural, é uma coisa que está para explodir dentro de nós. Então, boas obras faz parte. Ainda nós vamos definir mais o que é boas obras, mas Deus quer te usar. Essa é uma verdade. Hebreus 10, 24 diz o seguinte: pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, ou seja, motivar uns aos outros na prática do reino de Deus. Esse verso implica para nós o seguinte, que há um valor em praticar boas obras, praticar de forma concreta o reino de Deus, e essa prática do reino de Deus, ele não acontece automaticamente, ele precisa um pouco de ajuda, ele precisa um encorajamento, ele precisa um certo esforço. Pode ser que o desejo começar a crescer em você, mas ele não acontece automaticamente. Ele precisa nosso esforço. Então, é que esse entra no nosso conceito de boas obras. A terceira conjunto de versos é em 1 Timóteo, e ele é o seguinte, Timóteo, no
cartas de Paulo para Timóteo, dando instrução para Timóteo sobre como formar líderes da igreja, como organizar e administrar a igreja local. É o 1 Timóteo 6, 18. Paulo dá uma colocação interessante. Ele diz o seguinte, que sejam ricos em boas ações. E a palavra rico em boas ações, ele começa de nós dar um sentido do valor que o apóstolo Paulo coloca em boas obras, ou a prática do reino de Deus. Que você e eu considera essas boas obras, a prática do reino de Deus, como se tivesse uma certa riqueza, uma coisa valorosa para nossas vidas. Que nós procuramos ser ricos nisso, que nós colocamos valor em ser pessoas praticando o reino de Deus. E a segunda colocação em 1 Timóteo interessante, tratando o valor de boas obras, é em 1 Timóteo 2, 9 a 10, e ele está falando sobre o comportamento de diversas pessoas, particularmente aqui, falando sobre as mulheres, e ele diz que você não esteja adornado com ouro, com prato, com tudo isso, mas em vez você seja boas obras, que seja a sua beleza, que você fica adornado com boas obras. Ele está dizendo há valor que você coloca em beleza, investir bem, de se arrumar, que tudo bem, é correto, mas você leva no mesmo nível de valor a boas obras, que são dignos de pessoas que professam Cristo como Rei, que você coloca muito valor nessas coisas, nem como você coloca valor em sua beleza, sua aparência. Então, esses versos nos levam a abraçar o fato que, seja que eu reconheça agora ou não, eu tenho que estar aberto a dizer, eu preciso estar me envolvido na prática de boas obras. É parte do reino de Deus, é parte correto de desenvolvimento do cristão. Então, fazer ou não, assim, nós deveremos estar procurando desenvolver um conceito de boas obras onde nós se envolvemos na prática de boas obras, na prática do reino de Deus. Então, a segunda pergunta prática para nós, e em qual sentido que eu devo praticar boas obras? E por que eu devo praticar boas obras? O mais que eu compreendo o motivo de fazer boas obras, o mais que eu posso fluir naturalmente na prática do reino de Deus. Então, alguns versículos interessantes sobre a maneira que nós praticamos boas obras. Porque você e eu tem visto pessoas que fazem alguma coisa, uma certa boa obra, uma resposta de uma necessidade, eles cumprem a necessidade, de uma certa forma você vê na maneira que eles estão se elogiando, é desagradável, é uma coisa que não traz glória para o reino de Deus, e você acaba dizendo, cara, se é isso que é fazer boas obras, então eu não quero nada a ver. Então vamos olhar a maneira, a atitude com qual nós devemos praticar o reino de Deus, seja dando esmolas para os pobres, ou seja orando para curas de pessoas, ministrando a palavra de Deus, uma maneira, seja que for, que nós praticamos o reino de Deus, deve ser com uma grande humildade. Vamos olhar nos versículos aqui. Mateus 6, verso 1 a 4, eu não vou ler no totalidade, mas diz o seguinte, Jesus dizendo, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Verso 2, portanto, quando você der esmola, não anuncia isso com trombetas, a fim de serem honrados pelos outros. Jesus está dizendo, eu sei que tem algumas pessoas que tem a tendência, tem a costume de se elogiar, de faz um grande show quando eles praticam o reino de Deus,
Mas esse não é plano de Deus, não, esse não é parte da atitude correta do cristão. Que você faz bem, sim, você pratica boas obras, você pratica o reino de Deus, mas você não faz isso como se estivesse você mesmo se elogiando. Esse não é o Espírito de Deus fazendo isso. Tiago, a carta de Tiago diz o seguinte, capítulo 3, verso 13. Tiago está tratando algumas pessoas que estão se achando, eles estão se achando melhor do que outros, eles estão se achando pessoas muito sábios, muito inteligentes, com uma grande espiritualidade, e Tiago diz o seguinte: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Aí Tiago está dizendo, olha, se você realmente tem sabedoria, então você já conhece que esse próprio sabedoria indica que nossas boas obras, a nossa ministração do reino de Deus, deve ser feito com humildade. Então, né, a sua própria sabedoria está dizendo, a forma que você está agindo está demonstrando que você não tem a sabedoria profunda do reino de Deus. Então, que tudo que nós fazemos seja feito com humildade. O sentido ou a motivação, a nossa intenção em praticar boas obras, Jesus trata também em Mateus 5:16, ele diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aqui é interessante que o sentido é que você leva a sua vida uma forma naturalmente procurando glorificar o reino de Deus. Então, aquele que você faz, na ação, palavra, a sua vida, a totalidade da sua vida, seja como uma luz que brilha para que outros possam ver Deus, que essa seja a atitude que você toma a respeito de toda a sua vida. Que eu não estou tentando ser, agora eu estou sendo uma pessoa religiosa, agora eu estou sendo o irmão João. Não, você é uma coisa só, você é uma pessoa íntegro. E vocês têm uma cara, uma face só. E a maneira que você leva a sua vida lá no trabalho, é o mesmo que você leva lá no colégio, lá na casa, e tudo isso você faz, tudo que você faça para glorificar Deus, que as outras pessoas possam ver Ele. O motivo de fazer boas obras, seguindo a relata bíblica, nós fazemos boas obras para que as pessoas possam saber quem é Deus e como Ele é, que eles possam ver Ele. A Bíblia diz que Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. E isso quer dizer que a vida de Jesus serve para mostrar numa forma que nós podemos observar quem Deus é, a natureza dele. Então, que você, a sua vida, as suas boas obras, seja algo que reflete quem Deus é, como que ele age, qual é a natureza dele. Então, esse é um dos motivos de praticar boas obras ou praticar o reino de Deus. O outro é que nós cumprimos as necessidades das pessoas, necessidades concretas e reais. Então, Deus, no design dele, no plano dele, ele quer usar você para ministrar o reino dele aqui na terra. Ele nos chamou para ser sócios no ministério dele. Ele está compartilhando o reino dele, a prática do reino conosco. Então é o seguinte, algumas pessoas não vão encontrar com o reino de Deus numa forma relevante e prática se você e eu não estejamos envolvidos na prática do reino de Deus, na prática de boas obras. É um motivo
bem prática, bem real, bem concreto, que ele quer usar você e eu para fazer a obra dele acontecer, para a glória dele. Então, esses são alguns motivos. O terceiro motivo é interessante, é que quando nós não praticamos boas obras, quando nós não, vamos dizer, colocar a nossa fé, a nossa crença em Deus, a nossa teologia, quando nós não colocamos em prática, nós não estamos honrando de uma forma fiel a totalidade da nossa humanidade. Ou seja, Deus nos criou, homens e mulheres, com uma mente, pensamentos, desejos, com uma alma, um espírito e com um corpo. E a nossa mente, alma e corpo, eles trabalham junto, é uma peça só, uma peça integral. E quando nós procuramos separar a nossa vida espiritual do nosso vida física, o que nós fazemos, como que a gente conduzir a nossa vida no dia a dia, na vida comum, nós estamos trazendo uma perversão para a criação de Deus. Nós estamos tampando, nós temos um desvio na nossa compreensão de quem Deus é, quem nós somos, e nós estamos tampando a nosso crescimento espiritual. Enquanto nós vivemos a vida dividida, a nossa vida espiritual está aqui e o resto da minha vida está ali, nós estamos limitando a nosso crescimento. Nunca nós vamos alcançar a vida abundante que Jesus nos prometeu. Nunca. Então, há uma perversão. Então, nós não vamos crescer espiritualmente. Consequentemente, nós não vamos se sentir satisfeitos na vida. Essa alegria de qual nós temos falado esses dias não vai ser tanto a nossa realidade. Porque nós não estamos operando dentro das verdades de Deus. E Tiago, ele fala bem claro sobre isso. Vamos olhar em Tiago, uma trecho de verso muito conhecido, Tiago 2, 17 a 22. Diz o seguinte: assim também a fé, por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. E Tiago diz: mostra-me a sua fé sem obras. Eu quero ver, me mostra. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creiam e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntos e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Verso 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Outra tradução diz o seguinte: assim como o corpo sem espírito ou sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. O Tiago está dizendo uma coisa muito profunda, está dizendo, olha, de viver com uma espiritualidade teórica é loucura, é tolice. Não faz sentido, você está se enganando muito, você talvez tenha uma teologia muito avançada, desenvolvida em sua cabeça, mas essa teologia, se ele não tiver praticado de uma forma real, prática, vivenciada, ele não tem valor nenhum. Tiago diz o seguinte: os demônios creem que Deus existe, eles creem que Jesus existe, Deus existe. E mais claramente, os diabos, os demônios, eles não são fiéis a Deus, eles não são pessoas, entidades que têm fé. Então, a gente tem um conceito na cabeça que eu creio que Deus existe e não faz alguma coisa que manifesta a realidade dessa crença, é uma perversão.
do cristianismo. Então, quando nós tentamos levar nossa vida por medo, por diversos motivos, por insegurança, e nós mantemos uma certa fé, certa espiritualidade, e nós estamos crescendo a nossa vida pessoal, nós estamos vendo um crescimento, e nós não começamos a deixar esse esgotar para fora, ser visto em nossa vida em diversas maneiras, em nossa vida real. Ele não começa a ser uma parte integral da nossa vida. Ele não está praticado no dia a dia. A nosso crescimento vai parar. Não tem como ele acrescentar mais, porque nós não estamos operando com a totalidade da nossa humanidade. Então, nós precisamos colocar em prática, nós expressar. Olha, é o seguinte, aquele que Deus está fazendo em sua vida, aquele que é tão real dentro de você, está pedindo, está clamando para ser manifesto, visível para o mundo ver. Esse foi a intenção no plano de Deus para a sua vida. Enquanto você vai tampando, tentando de só manter a sua alegria, manter o seu desenvolvimento espiritual por dentro de si mesmo, sem procurar maneiras de manifestar ele lá na sua vida real, você vai ser um cristão insatisfeito. Deus quer que você brilhasse para que o mundo possa ver quem ele é. Então, esse por que nós praticamos boas obras. E eu gostaria de falar sobre boas obras de uma forma bem simples, bem prática, porque se nós não praticamos boas obras, o reino de Deus em nossa vida comum, jamais nós vamos ter as condições de praticar as grandes obras de Deus quando o Espírito Santo vem nos tocar. Então, se eu não estou fazendo a minha vida diária, como é que Deus vai me usar para fazer obras maiores? E eu sei que dentro de você e dentro de mim está sendo desenvolvido esse desejo de ver mais e mais o reino de Deus manifesto e expressado através da sua vida. Então, vamos praticar nas coisas pequenas para que Deus possa brilhar ainda mais nas coisas maiores. Amém? Então, boas obras incluem uma variedade de áreas ou ações que refletem a natureza de Deus. Os mais conhecidos são, claramente, dar esmolas, dar comida para aquele que pede comida. Então, nessas formas bem práticas. Mas a palavra de Deus fala sobre boas obras numa forma mais ampla ainda. E trata justamente a vida comum, a vida no ritmo normal da sua dia a dia, do pessoa comum, do pessoa que está limitado em sua, vamos dizer, sua cerco de influência, a vida normal, comum mesmo. Então, vamos olhar alguns versos. Particularmente, nós vemos em Tiago 2, verso 14 a 26, ele está argumentando sobre a necessidade de boas obras. E Tiago, ele faz referência a duas pessoas do Antigo Testamento. Um é Abraão, e ele diz, olha, Abraão é um exemplo de fé em ação, ou boas obras, ou seja, Abraão é um exemplo de a prática do reino de Deus. Alguém dando a resposta sim para mover do Espírito Santo em sua vida. Paulo em Timóteo, no carta para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 9 a 10, ele usa a colocação, a frase boas obras, num sentido muito comum. Ele está tratando a bom comportamento de administração de ajuda para as viúvas, mas olha que ele coloca como uma das qualificações para uma viúva receber ajuda social na igreja, e ele fala sobre boas obras. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas,
a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecido por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleiro, lavar os pés dos santos, socorrer aos atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Eu quero dizer aqui é que a boa obra, no conceito bíblico, ele envolve as coisas que parecem para você e eu, às vezes, tão comum, insignificante, e que nós separamos muitas vezes do resto da nossa vida espiritual e trata como se tiver alguma coisa nem ligado. Mas Paulo coloca aqui na lista de exemplos de o que é a boa obra, ele coloca tais como criar filhos. Uma ação, um processo, uma responsabilidade que o mais já se sente essa responsabilidade, mas Paulo está dizendo, olha, até nas coisas mais comuns, mais normal da sua vida, criar filhos. Se você cria seus filhos conforme os princípios de Deus, com a mansidão, com paciência, com delicadeza, com a dedicação, esse é uma boa obra, esse é uma prática do reino de Deus. Nos mínimos detalhes da sua vida, você sendo fiel a quem Deus é, a natureza dele, os princípios dele, as qualidades de Deus, demonstrando o fruto do Espírito Santo, esse é uma revelação do reino de Deus. Então, que você seja dedicado a essa prática, a criar seus filhos, de ir para o teu trabalho, de fazer seus estudos com toda dedicação, como você estivesse fazendo aquela obra para Deus. Que essa seja a motivação, que você olhar para aquela tarefa, aquela rotina, e você praticá-lo com toda qualidade, como você estivesse glorificando Deus. Essa é a prática do reino de Deus na sua vida real. Boas obras incluem toda essa variedade de coisas. Tanto orar para a cura dos aleijados, tanto pregar a palavra, tanto lavar a louça, e que nós procuramos maneiras para refletir a qualidade do reino de Deus, a bondade do reino de Deus. Não podemos tratar o que são boas obras sem olhar em Gálatas. Em Gálatas, Paulo fez um grande serviço para cristão em identificar os tipos de atitudes, atividades que envolvem a vida cristã e que estão contra a vida cristã. E ele usa uma frase interessante, Gálatas 5, começando no verso 19, ele diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e demais. E ele fala, esses tipos de coisas semelhantes, são obra da carne. Eles são coisas que não vêm de Deus, eles naturalmente vêm da nossa rebelião. E ele fala, começando no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra esses tipos de coisas não é lei. Então, Paulo está dizendo a sua vida cristã, a prática do reino de Deus, em sua vida particular, deve tentar de manifestar, abraçar essas qualidades, essas características, seja que for a particularidade da sua vida, seja que for a particularidade da boa obra que você está praticando, e ele serve, essa boa obra que você faz, a forma que você conduz a sua vida, as atitudes que você deixa ser manifesto, visível, que eles refletem essas qualidades do reino de Deus. Deixa-me falar bem prática. Não importa quem você é, se você é uma criança,
um jovem, você é uma pessoa, um adulto madura, você é uma pessoa mais idoso. Deus tem alguma maneira em sua vida comum, diária, aonde você pode praticar a fé que você declara em Deus. Então, se você é uma criança, a sua liberdade, o poder de administrar a sua vida é muito limitado. Mas uma maneira que você pratica o reino de Deus, que você glorifica Deus, é sendo respeitoso aos seus pais. Mesmo que você não concorda com a posição que eles tomam, mesmo que talvez ele esteja meio assim bravo, meio grosseiro, mas você, para glorificar Deus, você toma a atitude e a decisão de levar a sua vida de uma forma que seja respeitoso, que obedece, e eu faço não só para escapar, mas eu faço como eu estiver servindo Deus do céu. É uma decisão de praticar o reino de Deus na particularidade da minha vida. A Bíblia diz que esse tipo de atitude, esse tipo de vida, não é uma obra de Deus pequeno, esse é toda a nossa vida. Esse é o reino de Deus. É assim que nós levamos a nossa vida, conforme a particularidade da nossa realidade. Se você é um jovem, então você vive com prudência. A Bíblia fala isso, Timóteo, Tito, fala sobre jovem. Leva a sua vida com prudência. Não simplesmente correndo atrás de qualquer moda que aparece por aí, mas você seja uma pessoa pensativa. Que você seja uma pessoa que faz um planejamento para a sua vida. Você olha para o futuro. Você seja moderado, equilibrado. Sim, se divertir, mas seja uma pessoa prudente. Você está esperando a vida acontecer, você está esperando a carreira desenvolver, você está esperando se casar, tudo bem. Mas enquanto isso, leva a sua vida atual uma maneira prudente, que o reino de Deus seja manifesto nos mínimos detalhes da sua vida. Marido, esposa tem muito a falar, tem a consideração um pelo outro. Pessoas idosas, eles têm a toda para ser moderadas. Pessoas que como acontece uma conversa, você leva um equilíbrio para aquela conversa. Você não vai falando só sobre a opinião de você, o que você quer que seja, mas você olha para os diversos fatores e você traz uma conversa que é equilibrada, que amplia a compreensão das outras pessoas que estão participando. Que tudo que você faz nos diversos áreas da sua vida seja uma prática do reino de Deus. Eu vou te falar que esse precisa um certo esforço. Por isso a palavra diz, seja dedicado à prática do reino de Deus. Seja dedicado, uma coisa que precisa, que exige a nossa determinação, a nossa atenção, a nossa intencionalidade. Quando começamos a praticar o reino de Deus com a intencionalidade nos mínimos detalhes da nossa vida, a nossa vida espiritual vai começar a crescer. E nós vamos ver o Espírito Santo despertando nós a fazer obras maiores. Nós vamos começar a experimentar a plenitude do reino de Deus mais e mais. Deixe-me orar com você. Papai, obrigado mais uma vez pelo quem você é. Obrigado pela vida de cada um que está participando, Pai. Eu oro que você dá estratégia, ideia, que Deus agora, nesse momento mesmo, você dê para cada um de nós uma ideia, uma revelação a respeito de como nós pudéssemos, Deus, praticar teu reino numa forma, Deus, real, concreto, no meio da particularidade da nossa vida. Deus, amplia a nossa compreensão sobre teu reino. Deus nos dá uma semana abençoada, nos dá direção. Deus continua mexendo em nossas vidas, continua, Deus, atraindo nossos corações. Que você reina sobre nós em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe. Amém.